Lorena Santanês Brito era uma mulher que parecia não ter limites quando o assunto era conseguir o que queria. Seu coração ansiava por aventuras, liberdade e paixão, sentimentos que ela acreditava jamais encontrar na vida que levava como esposa e mãe dentro da mansão Santanês Brito. Depois de mais uma semana tediosa em casa, uma ideia começou a martelar em sua mente: fazer uma pausa da vida de casada. Decidiu que precisava de uma desculpa para desaparecer por um tempo e, sem pensar duas vezes, organizou uma viagem de negócios para a cidade vizinha, na qual, na verdade, reencontraria alguns velhos amigos dispostos a proporcionar a diversão e a excitação que ela tanto desejava. Em uma tarde abafada e ensolarada, Lorena passeava pela praça principal da cidade, de salto alto e vestida em um conjunto caro de linho branco, atraindo olhares por onde passava. Ela estava distraída quando seus olhos se fixaram em algo que parecia um espelho em pleno centro da praça. Uma jovem mulher, de aparência quase idêntica à sua, vestindo um simples vestido florido, arrumava vasos de flores em uma pequena barraca. Lorena parou de caminhar. Aquilo era impossível. Ela se aproximou, sentindo o coração acelerar em meio a uma mistura de curiosidade e surpresa. A mulher era tão parecida com ela que até o formato dos olhos e o tom exato dos cabelos pareciam refletidos. Letícia, a florista, se virou ao sentir alguém se aproximando, com as mãos ainda segurando um vaso de margaridas. Ao ver Lorena, seus olhos se arregalaram por um instante, como se tivesse avistado um fantasma. Ela tentou disfarçar o desconforto com um sorriso tímido, mas não pôde evitar um leve tremor nas mãos. Com licença, murmurou Letícia, sem saber muito bem o que dizer. Sua voz era suave, quase sussurrante. Lorena observou de cima a baixo, intrigada com a simplicidade da mulher à sua frente. Letícia tinha as mãos marcadas pelo trabalho pesado e uma expressão doce e serena, como se carregasse uma vida de sacrifícios. Lorena sorriu, mas havia algo de perigoso em seu olhar. Não é todo dia que encontramos um reflexo nosso em uma praça, não é mesmo? Lorena disse, com uma voz que soava tão suave quanto fria. Ela deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Letícia, que se encolheu um pouco, surpresa com a aproximação. Dê desculpe, senhora. Eu não sabia que estávamos incomodando, disse Letícia, confusa e desconfortável com o tom intimidador de Lorena. Ela olhou ao redor, tentando entender se Lorena estava ali por um motivo específico. Lorena ergueu uma sobrancelha, avaliando Letícia com olhos afiados, como quem estuda uma peça rara e curiosa em uma vitrine. Então, com um sorriso calculado, ela disse, em um tom quase conspiratório: Me diga, você costuma vir aqui sempre? Trabalha com flores? Letícia assentiu, um tanto insegura. A presença imponente de Lorena fazia com que ela se sentisse ainda menor do que realmente era. Ela respirou fundo e respondeu: Sim, senhora. Trabalho aqui todos os dias, desde que minha mãe adoeceu. Letícia deu uma olhadela para o chão, como se sentisse vergonha de sua própria situação. Ela precisa de ajuda, e eu preciso fazer o que posso para cuidar dela. Lorena continuou a observar a florista, e seu rosto começou a se iluminar com uma ideia perigosa. Aquela mulher era tudo o que ela não era: humilde, submissa, e disposta a se sacrificar pelos outros. No entanto, a semelhança física era simplesmente extraordinária, o que lhe abriu uma janela de possibilidades. Ela respirou fundo e então disse, com uma expressão pensativa: Então você é mesmo alguém de quem eu precisava saber, murmurou Lorena, enquanto uma ideia começava a se formar em sua mente. Em seguida, como se de repente tivesse encontrado um motivo para iniciar uma discussão, lançou-se contra Letícia. E não acha que trabalhar com flores não lhe dá o direito de mexer nas joias alheias? Letícia ficou perplexa, sem entender o que aquela mulher estava insinuando. Joias? Senhora, eu jamais faria algo assim. Nunca roubei nada na minha vida, Letícia respondeu, sua voz tremendo de nervosismo, enquanto olhava em volta, temendo que alguém mais estivesse ouvindo a acusação. Lorena aproximou-se ainda mais, a voz baixa e quase perigosa. Talvez acredite que, com essa aparência humilde e inocente, ninguém vá desconfiar de você, mas eu sei do que você é capaz.
e vou lhe dar uma última chance de consertar o estrago que fez. Letícia começou a tremer, os olhos lacrimejando de nervosismo, enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Por favor, estou disposta a provar minha inocência, sussurrou ela, quase como um pedido de misericórdia. Não fiz nada, só quero ajudar minha mãe. Lorena então decidiu jogar sua última cartada. Talvez você não tenha o que é preciso para entender, querida. Eu poderia entregar você à polícia e acabar com sua vida em um piscar de olhos. Mas, Lorena sorriu com uma expressão de falsa gentileza, talvez tenha uma maneira de você me pagar sem precisar acabar na cadeia. Letícia olhou, ainda confusa, mas agora também tomada por uma curiosidade incerta. Pagar? Como assim? Eu tenho uma proposta para você, Lorena disse, deixando a ameaça no ar enquanto deixava claro que não aceitaria um não. Vamos fazer um pequeno acordo. Enquanto tentava processar a situação. Uma sensação de temor misturava-se a uma faísca de curiosidade, afinal, quem era aquela mulher tão elegante e intimidante? E como ela poderia fazer uma proposta para alguém como Letícia? Minha vida, transformada? Letícia repetiu, a voz ainda hesitante. Do que você está falando? E por que me acusou de algo tão horrível se nem me conhece? Lorena soltou um suspiro breve, quase impaciente, e então, com um sorriso calculado, disse. Precisava testar você, querida. Queria saber se era capaz de mentir para salvar sua própria pele. E sabe o que descobri? Ela fez uma pausa, a voz impregnada de cinismo. Você é honesta demais, mesmo quando está desesperada. Eu gosto disso, e preciso disso. Letícia franziu o senho, sentindo uma confusão cada vez maior. Por favor, senhora, eu realmente não entendo. Só quero cuidar da minha mãe. Nada disso faz sentido para mim. Lorena cruzou os braços, revelando uma expressão de quem estava prestes a apresentar uma revelação impactante. Imagine viver por um ano com tudo que jamais poderia sonhar. Imagine deixar para trás as contas acumuladas, o cansaço de passar noites em claro se preocupando com o amanhã. Você teria dinheiro, conforto, e até mesmo os melhores cuidados para sua mãe. E tudo o que precisaria fazer é ser eu. Letícia ficou boquiaberta, a ideia parecia tão surreal que, por um momento, ela se perguntou se aquilo era algum tipo de brincadeira. Mas a seriedade no olhar de Lorena fez com que a ideia se assentasse, provocando-lhe uma mistura de medo e fascínio. Eu não poderia. Não sou nada como a senhora. E, além disso, por quê? Por que alguém trocaria uma vida como a sua para ser, bem, eu? Lorena soltou uma risada breve, carregada de um toque de amargura. Querida, você não entenderia. Quando você vive amarrada a uma casa, com uma família que exige que seja perfeita o tempo inteiro, as paredes começam a parecer uma prisão. Quero minha liberdade, Letícia. Quero sair e viver como eu quero, sem ter que me preocupar com o que meu marido, meus filhos, ou a sociedade esperam de mim. Ela deu um passo mais próximo, a voz baixa e firme. E é aí que você entra. Letícia permaneceu imóvel, sem conseguir desviar o olhar. Quer que eu ocupe seu lugar? Viver na sua casa, com sua família, e enganar seu marido? Perguntou Letícia, incrédula, sentindo uma onda de vertigem só de imaginar. Eu nunca. Lorena sorriu de forma fria, como se Letícia fosse uma peça-chave que finalmente caíra em suas mãos. Exatamente. Você vai ser eu, Letícia. Vai se transformar em Lorena Santanês Brito, esposa e mãe de uma família que, bom, não verá diferença. E, em troca, vai receber muito mais do que jamais sonhou. Então, minha querida, qual será a sua escolha? Letícia ainda hesitava, o rosto pálido e a respiração pesada. Ela sabia que aquilo era perigoso, mas, ao mesmo tempo, a promessa de um futuro melhor para sua mãe e a possibilidade de finalmente sair daquela vida de privações soava irresistível. Lorena parecia ter feito a proposta mais tentadora e, ao mesmo tempo, mais arriscada que Letícia já ouvirá. Quando Letícia saiu da área de desembarque,
ela foi imediatamente invadida pela sensação esmagadora de que estava prestes a cometer um erro irreparável. À sua frente, ela viu um homem alto e imponente, rodeado por duas crianças ansiosas. Eduardo Santanês Brito não era só seu marido, ele era o marido da verdadeira Lorena, a mulher que a convencera a assumir um papel que não era seu. Eduardo segurava uma placa improvisada, com o nome Lorena rabiscado em letras firmes e elegantes, mas seu sorriso era cheio de calor, como se realmente estivesse ali para receber o amor da sua vida. Letícia engoliu em seco. Por um breve segundo, quis voltar atrás, correr de volta para casa e deixar que Lorena resolvesse seus próprios problemas. Mas o peso da promessa, e o dinheiro que transformaria a vida de sua mãe, lhe deram coragem para continuar. As crianças foram as primeiras a vê-la. Um menino e uma menina, gêmeos de olhos brilhantes, que carregavam no rosto a pureza e a alegria de uma infância segura e amada. Eles largaram as malas, esquecendo tudo ao redor, e correram na direção de Letícia, gritando com vozes cheias de euforia. Mamãe! Letícia sentiu o peito apertar, como se um nó se formasse em seu coração. Aquela palavra, mamãe, parecia tão estranha e, ao mesmo tempo, tão cheia de significado. As pequenas mãos a alcançaram, os bracinhos se apertaram ao seu redor, e, mesmo sem conhecê-los, ela se pegou sorrindo, tentando corresponder com a mesma doçura que recebia. Estávamos com tanta saudade. A menina sussurrou, olhando-a com uma devoção que fez Letícia se perguntar como Lorena podia suportar deixar tudo aquilo para trás. Letícia acariciou seus cabelos, tentando disfarçar o constrangimento e o receio. Eu também senti saudade de vocês, murmurou, mesmo que aquelas palavras soassem estranhas em seus próprios lábios. Foi então que Eduardo se aproximou, caminhando devagar, como quem avalia uma preciosidade que tem medo de quebrar. Seus olhos eram profundos, atentos, e ele a fitava com uma intensidade que a fez desviar o olhar, como se pudesse ver através do seu disfarce. Eduardo, com seu porte elegante, emanava uma confiança natural que combinava com sua presença física imponente, ao mesmo tempo, um certo ar protetor. Lorena, minha querida, ele disse, a voz suave, mas cheia de emoção, estendendo os braços para ela. Letícia congelou por um instante, sentindo seu coração acelerar. Eduardo abriu um leve sorriso e, com um gesto gentil, aproximou-se mais, colocando a mão suavemente em seu rosto, como se quisesse confirmar que ela estava realmente ali. Com um movimento natural, ele se inclinou para beijá-la, os olhos brilhando com uma mistura de saudade e carinho. Ela piscou, assustada, e desviou o rosto rapidamente, fingindo um incômodo repentino. Ah, Eduardo! Eu acho que estou um pouco enjoada da viagem, justificou-se com um tom baixo, colocando a mão no estômago e tentando soar convincente. Acho que preciso de um momento para me recompor. Eduardo parou, surpreso, mas manteve a expressão compreensiva. Ele pareceu ler algo mais em seu comportamento, talvez cansaço, talvez algum tipo de hesitação, e então assentiu, respeitoso. Claro, querida, sem problemas. Só quero que saiba que estamos felizes que está de volta, disse ele, apoiando a mão em suas costas, num gesto protetor, enquanto a conduzia para fora do aeroporto. Letícia seguiu ao lado dele, sentindo um misto de ansiedade e desconforto, mas tentava a todo custo manter a postura que imaginava que Lorena teria. Ao seu redor, as pessoas olhavam com curiosidade para a família que parecia perfeita, e, de fato, Letícia não podia negar, os Santanês Brito eram impressionantes. Eduardo, com sua postura confiante, parecia o tipo de homem que qualquer mulher desejaria. E, ao seu lado, as duas crianças traziam uma doçura que ela não sabia existir na vida de Lorena. Mas ela sabia que tudo aquilo era uma ilusão. Enquanto seguiam para o carro, Letícia se perguntava como poderia manter o disfarce por tanto tempo. Os olhares das crianças e a devoção de Eduardo faziam seu coração apertar ainda mais com a realidade de que estava assumindo um papel que jamais imaginara. Ela sentiu-se pequena diante daquela família, e a dúvida e a culpa se instalavam em sua mente, tornando-a insegura sobre o que a aguardava na luxuosa mansão dos Santanês Brito. Pronta para prosseguir com a chegada na mansão e os primeiros momentos de Letícia em sua nova vida? Quando Letícia saiu do carro,
ficou boquiaberta ao ver a grandiosidade da mansão Santanês Brito. As colunas imponentes, os jardins perfeitamente podados e as janelas altas refletindo o sol formavam um cenário que mais parecia de um conto de fadas. Nunca em sua vida imaginara pisar em um lugar como aquele, muito menos viver ali, ainda que temporariamente. Ao seu lado, Eduardo a observava com um sorriso satisfeito, interpretando seu olhar de espanto como um sinal da emoção de Lorena ao retornar para o lar. Acho que ficar fora fez você enxergar tudo com outros olhos, não é? Ele disse, com um sorriso afetuoso que deixou Letícia desconcertada. Ela assentiu, forçando uma resposta convincente enquanto desviava o olhar. Sim. Está realmente deslumbrante, respondeu Letícia, esforçando-se para manter o tom seguro. Por dentro, sentia um turbilhão de emoções, como se estivesse traindo a confiança de alguém ao se passar por outra pessoa. Nesse momento, uma voz alegre soou do outro lado do jardim. Eram Clara e Pedro, os gêmeos, correndo para recebê-la. Mamãe! Mamãe! Gritou Clara, lançando-se nos braços de Letícia, com Pedro logo atrás. Sem pensar duas vezes, Letícia se abaixou e recebeu o abraço deles, sentindo uma mistura de surpresa e ternura. A intensidade do carinho das crianças, suas risadas genuínas e o afeto incondicional a tocaram de uma forma que ela não esperava. Pedro, ainda agarrado a ela, a olhava com olhos brilhantes de admiração. Promete que nunca mais vai viajar? Ele perguntou, segurando a mão dela com força. Letícia se esforçou para sorrir e acenar, tentando não deixar transparecer o peso do que sentia. Como Lorena podia querer se afastar de seres tão amorosos? Como uma mãe preferia a liberdade e o luxo ao amor dos próprios filhos? Mas antes que pudesse se aprofundar nesses pensamentos, Eduardo interrompeu, estendendo a mão com um sorriso caloroso. Sejam gentis com a mamãe, meninos. Ela precisa de um pouco de descanso depois da viagem. Letícia sentiu o toque de Eduardo, e uma onda de nervosismo a dominou. Quando ele se aproximou para beijá-la, ela instintivamente se afastou, levando a mão à testa. Eduardo, me desculpe. Estou me sentindo um pouco enjoada da viagem. Preciso descansar um pouco, se não se importar. Eduardo a observou, com um olhar preocupado e cheio de carinho. Claro, você deve estar exausta. Mas lembre-se, estamos todos muito felizes em tê-la de volta. E, com um toque de afeto, ele acrescentou, eu senti sua falta. Letícia forçou um sorriso, sem ter certeza de como reagir à sinceridade dele. Por dentro, um turbilhão de sentimentos a deixava em conflito. Ela sabia que Eduardo não era seu marido, mas a forma como ele olhava para ela, com tanta admiração, fazia com que se questionasse como alguém poderia abrir mão de tamanha dedicação e amor. Guiada pelos gêmeos, Clara e Pedro, Letícia começou a explorar a mansão, enquanto as crianças falavam entusiasmadas sobre tudo o que tinham feito para impressioná-la durante sua ausência. Cada canto parecia carregar memórias e histórias que ela desconhecia, mas tentava absorver para não levantar suspeitas. Por dentro, Letícia sentia o peso daquela nova vida. Estava prestes a viver em um mundo que não era seu, rodeada por uma família que esperava outra pessoa, uma personalidade que ela jamais teria. Mesmo assim, sabia que precisava manter o disfarce. Ela se esforçava para agir naturalmente, ao mesmo tempo, já começava a sentir o peso da escolha que havia feito. Letícia mal conseguia acreditar no que estava prestes a fazer. Caminhando pelos corredores silenciosos e elegantes da mansão Santanês Brito, ela tentava absorver cada detalhe ao seu redor. O brilho dos lustres de cristal, o piso impecavelmente encerado e os móveis que pareciam peças de um museu compunham um cenário digno das revistas de luxo que ela vira poucas vezes na vida. A cada passo, seu coração acelerava, a sensação de estar em território desconhecido a deixava vulnerável, mas ao mesmo tempo, Letícia sentia uma curiosa mistura de fascinação e receio. Ela nunca imaginara viver em um lugar como aquele. E logo, na primeira noite, ela descobriria que as paredes daquela mansão guardavam segredos e olhares afiados que a vigiariam a cada instante. Assim que chegou ao salão, pronta para o jantar em família, Letícia encontrou Eduardo e os dois filhos, Clara e Pedro, já acomodados na mesa, esperando por ela.
Mas não era só a presença deles que a fazia sentir-se desconfortável. Sentada com um ar de autoridade e olhos críticos, estava Marcela, a cunhada de Lorena. Marcela observou Letícia entrar com uma expressão que beirava o desprezo. Aquela mulher não parecia dar as boas-vindas, ao contrário, parecia estar pronta para qualquer deslize, como se esperasse que Letícia cometesse um erro. Lorena, que bom que finalmente voltou. Achei que as crianças iam crescer sem mãe, comentou Marcela, sem a menor tentativa de disfarçar o sarcasmo na voz. Seus olhos brilhavam em um tom cortante, como quem queria pôr Letícia à prova. Letícia engoliu em seco. A presença altiva de Marcela fazia parecer que a qualquer momento seria desmascarada. Ela tentava escolher suas palavras com o máximo de cuidado, sabendo que qualquer resposta hesitante poderia levantar suspeitas. Sim, Marcela, respondeu, suavemente, forçando um sorriso. Senti falta deles. E, estou feliz de estar de volta. Marcela estreitou os olhos, e Eduardo, percebendo o clima pesado, interveio. Vamos, Marcela. Hoje é um jantar em família. Estamos todos felizes por estarmos juntos, disse Eduardo, com um sorriso tentando acalmar o ambiente, sem imaginar que suas palavras só tornavam a situação ainda mais desconfortável para Letícia. Mas Marcela não deixou por menos. Seu olhar desconfiado continuava a sondar cada movimento de Letícia, cada hesitação, cada pequena imperfeição na nova Lorena que estava diante deles. As alfinetadas continuaram, disfarçadas em perguntas triviais, mas carregadas de um julgamento velado. Letícia, incerta de como responder, limitava-se a sorrir e a sentir, em silêncio, suportando o olhar afiado da cunhada. Depois do jantar, Letícia finalmente escapou do olhar cortante de Marcela e subiu até o quarto. Sua cabeça estava a mil, e ela mal conseguia acreditar no que acabará de suportar. Aquela casa era uma armadilha em cada detalhe, e ela se sentia uma impostora a cada palavra, a cada gesto que tentava imitar de Lorena. Quando entrou no quarto que dividia com Eduardo, encontrou-se sozinha com ele pela primeira vez desde sua chegada. O quarto era espaçoso e imponente, decorado com móveis luxuosos, e exalava o perfume característico de Lorena. Eduardo fechou a porta atrás de si, e o silêncio da noite os envolveu. Ele a olhou com um sorriso afetuoso, os olhos cheios de ternura e saudade. Lorena, eu esperei por você, por tanto tempo, disse ele, aproximando-se lentamente, como se estivesse diante de uma miragem. Letícia sentiu o coração disparar. O toque delicado dele em seu braço era estranho, mas ao mesmo tempo, a sinceridade no olhar de Eduardo quase a fez esquecer que estava ali sob um disfarce. Ele acariciou seu rosto com cuidado, como se estivesse com medo de que ela desaparecesse. Eu senti tanta sua falta, sussurrou ele, inclinando-se para um beijo. Letícia ficou paralisada. O toque dele era real, quente, e a proximidade era inebriante. Por um segundo, ela quase cedeu. Mas a lembrança de quem ela realmente era, e do acordo que havia feito, a fez recuar. Eduardo não era seu marido. Aquelas carícias e palavras não pertenciam a ela. Com uma voz trêmula, ela murmurou. Eduardo, eu não estou me sentindo bem. Talvez seja o cansaço da viagem. Acho melhor descansar um pouco, quem sabe amanhã. Eduardo a olhou com uma expressão de surpresa misturada com decepção, mas assentiu. Ele a envolveu em um abraço carinhoso e desejou-lhe uma boa noite. Assim que ele saiu do quarto, Letícia afundou na cama, exausta. Ela se deitou e olhou ao redor, como se quisesse se convencer de que tudo aquilo era real. A missão que tinha parecia assustadora e cada vez mais complexa. Não era só uma questão de viver no lugar de Lorena, ela precisava ser Lorena, assumir seus segredos, suportar as alfinetadas e suportar a presença de um homem que a amava intensamente. O ar pesado da mansão Santanês Brito se tornava mais sufocante a cada hora que Letícia passava ali. A casa, grande e cheia de luxo, parecia querer engolir sua identidade. A família que ela agora fazia parte, embora de fachada, era um pesadelo de aparências e mentiras. Mas a pior parte não eram as paredes frias, nem a grandeza da mansão que contrastava com sua vida anterior,
mas sim os olhos de Clara e Pedro, os filhos que ela tinha que enganar com um sorriso forçado. Clara, com seus 8 anos, se lançou em seu colo com toda a energia e confiança de uma criança que se sente segura no amor incondicional de uma mãe. Ela abraçou Letícia com tanta força que parecia que a garota tinha realmente reconhecido nela a mãe que queria. Mamãe, eu sabia que você voltaria logo. Disse Clara, com os olhos brilhando, sem saber que sua verdadeira mãe estava em algum lugar distante. Letícia sentiu o calor do abraço, mas sua mente estava distante, já imaginando como a mentira ficaria mais difícil de sustentar a cada dia. Ela não sou sua mãe. Pedro, mais retraído, segurou a mão dela com firmeza e olhou para ela com os mesmos olhos curiosos, mas vazios, que nunca seriam capazes de enxergar a verdade. Letícia olhou para ele e forçou um sorriso, tentando não pensar no quanto sua vida estava sendo uma farsa. Ela acariciou os cabelos de Pedro, tentando esconder o turbilhão de emoções que se passava em sua mente. Eu também senti sua falta, meus amores. Vamos brincar depois, ok? Respondeu, enquanto sentia uma pontada de culpa por dar promessas vazias. Ela sentiu um nó na garganta enquanto o silêncio tomava conta da cena. As crianças estavam felizes, mas Letícia sentia que o tempo estava se esgotando. Ela não sabia por quanto tempo conseguiria sustentar a ilusão de ser Lorena. Mas não podia se dar ao luxo de desistir. Depois do café da manhã, Letícia decidiu explorar o jardim da mansão, tentando tomar um pouco de ar fresco. Precisava de um momento para si mesma, longe das expectativas e dos olhares penetrantes que sentia sobre ela. Mas quando se virou na esquina do jardim, se deparou com Eduardo. Ele estava parado, de braços cruzados, observando-a com uma intensidade que a fazia sentir como se ele soubesse o que ela estava pensando. Lorena. Ele a chamou, o nome saindo de seus lábios como uma sentença. Você está distante. Como se não fosse mais a mesma. Está tudo bem entre nós? Letícia sentiu seu estômago revirar. Eduardo não sabia o que estava por trás daquela fachada. Não sabia que ela não era Lorena. Não sabia que ela estava vivendo uma mentira em que ele também acreditava. O que ele via ali não era ela. Ela o olhou nos olhos, tentando disfarçar a angústia que sentia. Ele era o marido que ela não escolheu. O homem que estava tão preso à sua versão idealizada da esposa, e que provavelmente jamais desconfiaria de sua verdadeira identidade. Eu só estou pensando nas coisas, Eduardo. Essa casa é muito grande, muita coisa nova ao mesmo tempo, sabe? Preciso de um tempo para me acostumar, Letícia respondeu, sua voz mais suave do que gostaria, tentando esconder o turbilhão de sentimentos que estava aflorando. Eduardo a olhou, o olhar dele sincero, mas ao mesmo tempo cheio de expectativa. Ele deu um passo em sua direção, tocando sua mão com uma familiaridade que ela não conseguia ignorar. Mas no fundo, ela sabia que esse toque não deveria existir. Não era seu marido. Não era o homem com quem ela deveria estar. Ele se aproximou mais, a mão deslizando para seu rosto, como se tentasse recuperar a conexão perdida. Letícia sentiu seu corpo tenso. Ele tentava beijá-la, mas ela, instintivamente, se afastou ligeiramente. Não, Eduardo. Não agora, por favor. Ela disse, tentando não demonstrar o desconforto que sentia. Eu não estou me sentindo bem hoje. Acho que preciso descansar um pouco. Ele parou, o olhar dele agora carregado de uma dúvida que Letícia sabia que não conseguiria dissipar. Mas ela não podia ceder. Não podia se entregar ao que ele esperava. Está tudo bem. Eu só pensei que talvez fosse hora de voltarmos à nossa rotina, Lorena. Eu sinto sua falta. Eduardo murmurou, a voz baixa, cheia de uma expectativa que ela não sabia como corresponder. Letícia sentiu o peso de suas palavras, mas não tinha tempo para processá-las. Ela precisaria ser mais forte do que nunca. Eduardo estava tão acostumado à mulher que ele imaginava que ela fosse, que qualquer indício de que algo estava errado só aumentaria a pressão sobre ela. A noite chegou, e Letícia se sentou à mesa de jantar com a família de Eduardo.
O ambiente estava decorado com um luxo que a fazia sentir-se ainda mais deslocada. Ela, uma mulher simples de origem humilde, agora estava cercada por pessoas que a viam como a esposa ideal, sem saber que ela não passava de uma intrusa no lugar de outra. Durante o jantar, a cunhada de Eduardo, Sofia, não perdeu a chance de alfinetá-la. Sofia sempre teve uma aversão clara a Lorena. Havia algo na forma como ela falava que fazia Letícia se sentir como se estivesse sendo observada com um microscópio. Lorena, querida. Você está tão quieta hoje. Não é do seu feitio. Sofia disse, sua voz carregada de um tom sarcástico disfarçado de preocupação. Letícia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Sofia sempre fora ácida, e parecia que ela tinha detectado algo errado. A última coisa que Letícia precisava era da atenção da cunhada. Mas sabia que deveria manter as aparências. Eu não estou muito à vontade com essa casa grande, Sofia. Preciso de um tempo para me ajustar. Letícia respondeu, forçando um sorriso, mas sabia que aquelas palavras não eram o suficiente para enganar quem estava tão atenta quanto Sofia. Durante o jantar, Letícia ficou em silêncio, tentando lidar com a tensão crescente. Ela sentia os olhares de todos sobre ela, a pressão de estar em um lugar onde não pertencia, e a culpa que a corroía por estar enganando aquelas crianças que a viam como mãe. O peso das mentiras parecia aumentar a cada minuto. Depois do jantar, Letícia se retirou para o quarto, onde, para sua surpresa, Eduardo estava à sua espera. Ele estava sentado na cama, com uma expressão tensa, como se esperasse que ela se aproximasse dele. Quando ela entrou, ele a olhou com uma intensidade que a fez sentir um nó no estômago. Lorena, eu sinto sua falta. Sinto falta de tudo que tínhamos antes. Você não é a mesma. Está distante. Eu quero voltar a ter o que tínhamos. Eduardo disse, seus olhos fixos nela. Letícia engoliu seco. Ele estava tão perto, e sua presença a fazia se sentir fraca, como se fosse impossível resistir à expectativa dele. Mas ela não podia. Ela não podia ceder. Eu não posso, Eduardo. Letícia murmurou, evitando os olhos dele. Eu preciso de um tempo. Não estou bem. Ela o olhou, tentando fazer seu tom parecer convincente. Talvez eu precise de um médico, algo não está certo comigo. Eduardo se levantou lentamente, a expressão dele mostrando frustração, mas ele não ousou pressioná-la mais. A tensão era palpável, e Letícia sabia que, de alguma forma, aquela noite a tinha marcado de maneira irreversível. Ela não sabia até onde suas mentiras poderiam a levar. Enquanto o tempo passava na mansão Santanês Brito, Letícia se sentia cada vez mais envolvida na vida das crianças, Clara e Pedro. A relação delas florescia naturalmente, com ela desempenhando, sem querer, o papel de mãe. A doçura com que tratava Clara, que adorava se aninhar no colo dela, e a paciência que demonstrava com Pedro, que aos poucos se abria como se ela fosse sua verdadeira mãe, só reforçavam o quanto Letícia começava a sentir que estava, de alguma forma, pertencendo àquele lugar. No entanto, o peso da mentira que carregava em seu coração a fazia constantemente se questionar. Ela sabia que não era Lorena. Mas, ao olhar para as crianças, não podia evitar o afeto genuíno que sentia por elas. Como poderia contar a verdade? Como poderia romper o elo que se formara com Clara e Pedro, e, mais ainda, com Eduardo? Mesmo que o homem com quem estava casada não fosse seu verdadeiro marido, a conexão entre os dois parecia cada vez mais forte, e Letícia já não sabia mais onde começava a mentira e onde terminava a verdade. Sofia, a irmã mais velha de Eduardo, foi a única pessoa na mansão que começou a perceber que algo não estava certo. Ela observava Letícia com um olhar atento, percebendo nuances em seus comportamentos que não condiziam com a verdadeira Lorena. Sofia tinha o olhar afiado de alguém que não se deixava enganar facilmente. A maneira como Letícia tratava as crianças, o carinho e a dedicação, não se encaixavam com o que ela sabia sobre Lorena. Foi durante um jantar, em uma noite qualquer, quando Sofia se aproximou de Letícia de maneira discreta. Não era uma acusação, mas sim uma observação.
Eu sei quem você é, Letícia. As palavras de Sofia foram baixas, mas carregadas de um peso imenso. Letícia congelou. Ela sabia que não poderia mais esconder a verdade, então, num suspiro, admitiu. Eu não sou Lorena, Sofia. Eu sou Letícia. Lorena, ela se foi. Eu não tive escolha. Eu precisava de um lugar, de uma vida. E foi assim que eu acabei aqui. Sofia ficou em silêncio por um longo momento, estudando o rosto de Letícia. Então, com um sorriso suave, ela deu um passo à frente, como se tivesse finalmente compreendido algo que ela já suspeitava. Não sou eu quem vai te julgar, Letícia. Eu entendo o que aconteceu, e, por algum motivo, acredito que você realmente se importou com as crianças. E mais, você tem algo que Lorena nunca teve, o coração. Sofia falou com uma sinceridade impressionante, tocando o coração de Letícia. Mas, isso não pode continuar. Você vai ter que contar a verdade para Eduardo. Não agora, talvez, mas um dia. E quando esse dia chegar, você vai ter que decidir, ficar ou ir embora. Letícia sentiu um peso ser levantado de seus ombros. Pelo menos Sofia sabia. Pelo menos, ela não estava sozinha. Mas, o pensamento de contar a verdade a Eduardo ainda parecia impossível. Nos dias que seguiram, Letícia continuou a se dedicar à casa e às crianças com a mesma intensidade. Clara e Pedro amavam cada vez mais, e Letícia não podia mais negar o quanto amava aqueles pequenos seres. Ela se entregava de corpo e alma para elas, fazendo tudo o que uma mãe faria. Eduardo, por sua vez, não conseguia ignorar a atração crescente por Letícia. E, sem saber que ela não era sua esposa, ele começou a se aproximar dela de maneira mais íntima. Em uma noite tranquila, depois de um longo dia, Eduardo foi até o quarto onde Letícia se encontrava. Ele a encontrou sozinha, em um momento de silêncio, e a tensão entre eles era palpável. Ele a observou por um instante, antes de dar o passo decisivo. Eu senti sua falta. Eduardo disse suavemente, aproximando-se de Letícia com os olhos fixos nos dela. O olhar de Letícia foi carregado de emoções conflitantes, mas, ao ver a necessidade de Eduardo, ela se entregou. Ela não podia mais resistir. E assim, sem mais palavras, ele a beijou, e ela correspondeu ao beijo com uma intensidade que deixou claro que, apesar de tudo, ela ainda sentia algo por ele. Mas, dentro de si, Letícia sabia que estava se entregando ao homem errado. Ela sabia que, em algum momento, a verdade teria que vir à tona. O tempo passou, e chegou o grande dia, o aniversário de Clara. A mansão estava cheia de pessoas, as crianças estavam animadas, e tudo parecia estar indo bem. Letícia, como sempre, estava ao lado das crianças, ajudando nos preparativos da festa e tentando ser o mais maternal possível. Eduardo, orgulhoso da esposa que acreditava ser a mãe de seus filhos, não poderia estar mais feliz. Mas ninguém poderia prever o que aconteceria em seguida. No auge da festa, quando todos estavam distraídos com os preparativos e as brincadeiras, a porta da mansão se abriu de repente, e uma figura familiar entrou, causando um silêncio instantâneo na sala. Lorena, a verdadeira esposa de Eduardo, apareceu, deslumbrante como sempre, com uma confiança que parecia irradiar de cada passo que ela dava. Seu olhar percorreu a sala, e, ao encontrar Eduardo, ela se aproximou dele com a mesma segurança de sempre. O choque foi imediato. A tensão no ar foi palpável, e todos os olhos se voltaram para ela. Letícia congelou, sentindo seu coração disparar. O que aconteceria agora? Como ela poderia explicar tudo o que havia acontecido? Como ela poderia justificar sua mentira? E o pior, como Eduardo reagiria ao ver sua verdadeira esposa depois de tudo o que havia acontecido entre ele e Letícia? Eduardo, visivelmente chocado, ficou paralisado por um momento. O ambiente, que antes estava cheio de risadas e música, agora estava imerso em um silêncio inquietante. O que seria da família agora? O que aconteceria com Letícia, com as crianças, com tudo? A verdade estava finalmente exposta. E, com ela,
uma série de perguntas sem respostas, que deixavam um futuro incerto e cheio de mistério.